mental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão extraordinária de número 652. Vamos anunciar agora o material objeto desta convocação expedida por esta presidência. Emenda 01/2014, modificativa ao projeto de lei de número 18/2014, de autoria do presidente da Câmara. Emenda 02/2014, modificativa ao projeto de lei de número 18/2014, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto em único turno. Projeto de lei de número 19/2014, de autoria do Poder Executivo, que autoria executiva a firmar convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, DRSP. Projeto de lei de número 20/2014, do Poder Executivo dispõe sobre a revogação da Lei 306, de 30 de abril de 1963. Projeto de lei em turno final. Projeto de lei de número 14/2014. De autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração da Lei 3.072, de 6 de dezembro de 2013, que for aprovado em primeiro turno, que é referente ao PPA, alteração do PPA. Projeto de lei de número 15/2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração da Lei 3.072, de 6 de dezembro de 2013, aprovado também em primeiro turno, referente à alteração na LDO. Projeto de lei de número 16/2014, de autoria também do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de créditos especiais e suplementação de verbas do orçamento em vigor. Aprovado também em primeiro turno, referente ao LUA. Agora, projeto de lei em primeiro de dois turnos. Projeto de lei de número 18/2014, de autoria do Poder Executivo, que institui o Programa de Desligamento Voluntário PDV, no âmbito da administração direta e indireta do Poder Executivo. Projeto de emenda à Lei Orgânica em primeiro de dois turnos. Projeto de emenda à Lei Orgânica 01/2014, de autoria do Poder Executivo, que altera o parágrafo único do artigo 104 da Lei Orgânica Municipal. Antes da ordem do dia, vamos à apreciação das duas emendas em pauta. Passaremos agora à emenda número 01/2014, modificativa ao projeto de lei número 18/2014, de autoria desta presidência. Está em votação. Os favoráveis fiquem sentados, os contrários se levantem. Está em discussão, desculpa. Está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, a emenda número 01/2014. Passaremos agora à apreciação da emenda 02/2014, modificativa ao projeto de lei de número 18/2014, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. A emenda ajusta a redação do artigo 14 do mesmo projeto. A emenda está em debate. A emenda está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, a emenda número 02/2014. Passaremos então agora, senhores vereadores, se não houver nenhum óbice de vossas excelências, apreciaremos agora, iniciaremos a ordem do dia com a apreciação do projeto em único turno. Vamos lá, senhores. Projeto de lei número 19/2014, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, DRSP. Pareceres exarados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate. Está em votação. Os favoráveis fiquem sentados, os contrários que se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, o projeto de lei de número 19/2014. Projeto de lei de número 20/2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a revogação da Lei 306, de 30 de abril de 1963. Feriado de morte de Eduardo Amaral Lira. Pareceres exarados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate. Está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, o projeto de lei número 20/2014. Passaremos agora à votação dos projetos de lei em turno final. Ambos foram aprovados anteriormente. Projeto de lei número 14/2014. 14/2014, um belo número. De autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração da Lei 3.072, de 6 de dezembro de 2013, Plano Plurianual. Os pareceres foram exarados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate, está em votação. Os favoráveis fiquem sentados, os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, o projeto de lei número 14/2014.
Projeto de lei de número 15/2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a alteração da Lei 3.073, de 6 de dezembro de 2013. Diretrizes orçamentárias. Pareceres arados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate, está em votação. Os favoráveis fiquem sentados e os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, o projeto de lei de número 15/2014. Passaremos agora à apreciação do projeto de lei de número 16/2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de créditos especiais e suplementares de verbas do orçamento em vigor. Os pareceres foram exarados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto está em debate, está em votação. Os favoráveis fiquem sentados, os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, o projeto de lei de número 16/2014. Passaremos agora o projeto de lei, apreciação do projeto de lei em primeiro de 2 turnos. Passaremos inicialmente ao projeto de lei de número 18/2014, de autoria do Poder Executivo, que institui o Programa de Desligamento Voluntário, PDV, no âmbito da administração direta e indireta do Poder Executivo, matéria com as emendas aprovadas. Os pareceres exarados pelas comissões permanentes, todos foram favoráveis. O projeto está em debate, está em votação. Os favoráveis fiquem sentados, os contrários se levantem. Alguém gostaria de falar? Não. Declaro aprovado por unanimidade, sem discussão, o projeto de lei de número 18/2014. Passaremos agora ao projeto de emenda à lei orgânica em primeiro de 2 turnos. O projeto de emenda à lei orgânica número 01/2014, de autoria do Poder Executivo, altera o parágrafo único do artigo 104 da Lei Orgânica Municipal. Os pareceres exarados pelas comissões permanentes, todos favoráveis. O projeto de emenda à lei orgânica está em debate. Com a palavra, o vereador Avelino. Senhor presidente, senhores vereadores, Benedito, companheiro que é diretor do sindicato também, boa noite. Sobre esse projeto, eu peço a palavra por conta da coerência do que a gente faz na nossa carreira política, na nossa vida política. Nós temos uma posição, esse projeto já tramitou por essa casa na gestão passada, e nós tivemos uma posição contrária ao projeto, e nós votamos contrário a esse projeto. Na época, salvo engano, esse projeto não conseguiu se suceder por conta do meu voto, do voto do professor Antônio, do voto do Márcio e do voto do Irani. Nós somos os 4 vereadores na época que votamos contra. E votamos contra por quê? Nós votamos contra por achar, na nossa avaliação, desnecessário o afastamento de mais esse diretor para o sindicato. Eu, como todos sabem, eu venho do movimento sindical, minha história está implantada no movimento sindical. Eu iniciei a minha vida política como dirigente, como militante sindical, depois como dirigente de sindicato. Sei como funciona o sindicato e sei qual a responsabilidade e atuação de um sindicato combativo realmente que tenha compromisso em defesa dos seus trabalhadores. E nós temos visto dentro da categoria dos servidores públicos, e não falta problemas, né? Nós temos abuso sexual, abuso moral, abuso por parte do executivo, de desrespeito com a categoria de todos os jeitos. Tivemos problemas na saúde, temos ainda, estamos enfrentando agora alguns problemas com os servidores da área da educação, e nós não temos visto a atuação do sindicato na defesa da categoria. Então, eu fico me perguntando por que a sociedade, né, por que nós, enquanto cidadão, precisamos pagar mais um diretor sindical para não fazer nada, né? Porque atualmente, hoje, com todo respeito à pessoa que eu tenho com o dito, como pessoa,
eu tenho críticas com relação à atuação do Sindicato do Servidor Público enquanto defesa dos interesses da categoria dos servidores. Eu não vejo necessário, nesse momento, o afastamento de mais um diretor. Eu tenho rodado as escolas, tenho conversado com os diretores, tenho conversado com servidores públicos, tenho acompanhado as dificuldades que têm atravessado os indivíduos, trabalhadores, servidor público, e tenho acompanhado as dificuldades que tem enfrentado a coletividade da categoria dos servidores públicos, e na maioria das vezes eu tenho visto a ausência do sindicato nesse debate, a ausência do sindicato nessa discussão. Eu votaria nesse projeto com um prazer muito grande, né, com uma satisfação muito grande, se isso fosse uma reivindicação da categoria. Né? Se a categoria estivesse reivindicando o afastamento de mais um diretor para o sindicato, eu votaria com uma grande satisfação, não o afastamento de mais um diretor, mas o afastamento de mais 2, e mais 3, e mais 4, o afastamento da diretoria inteira, se fosse necessário. Mas nessa conjuntura que nós vivemos hoje atualmente, com a atuação que tem o sindicato, eu vejo desnecessário o afastamento de mais um diretor, e aí eu quero lembrar aos senhores vereadores que a sociedade nos confiou o mandato para representar os seus interesses, os seus direitos e representar a defesa do patrimônio público, a defesa do recurso público. Então eu sou contra esse projeto e quero pedir, chamar a responsabilidade para cada um de vocês, para cada um dos vereadores, que é nossa responsabilidade estar aqui defendendo os interesses da sociedade, e votar esse projeto autorizando mais um diretor afastado pelo sindicato. Eu acho que nós não vamos cumprir com o nosso papel e não vamos cumprir com a nossa responsabilidade. Portanto, eu voto contra esse projeto e peço aos senhores que votem contra também. Muito obrigado e boa noite. Com a palavra o vereador Mauro Guerra. Senhor presidente, caros companheiros, eu gostaria de falar algo também sobre esse projeto. E quem sou eu para discutir com o Avelino sobre o sindicato, né? O pai da matéria, né? E na realidade a gente reconhece que o sindicato pode fazer muito mais, o sindicato dos funcionários públicos municipais, sob o comando aí do Dito. E eu quero botar um voto de confiança. Vou votar favorável ao projeto. Vamos cobrar do nosso sindicato dos funcionários públicos municipais uma atuação mais forte. Eu acho que o Dito precisa de mais gente do lado dele que tenha disponibilidade para correr atrás, porque se não tiver também sozinho não vai conseguir carregar o piano. Então esse é o meu posicionamento. Eu entendo, mas na minha opinião, um voto de confiança para que a gente possa ter um sindicato mais forte e mais atuante. Há cobranças? Sabemos que sim. Há necessidade de melhorar? Sabemos que sim. Então, entendo eu que é uma grande oportunidade. Está aqui o Dito, está aí o Rosa, pessoal que é ligado ao sindicato, para que vocês realmente reflitam bem tudo que ouviram aqui hoje, a necessidade que tem o sindicato da categoria aí, dos funcionários públicos municipais, para que realmente esse pessoal tenha o amparo que hoje a gente sabe que tem alguns setores deixando a desejar, e é importante que ele cresça, que ele tenha força realmente para ajudar o funcionalismo que tem sofrido muito, como o próprio Avelino falou, mas vou dar meu voto de confiança a vocês, para que realmente a gente consiga fortalecer o sindicato. Muito obrigado. Mais alguém? Bom, gostaria de agradecer aos vereadores que anteriormente explanaram as suas posições. Eu acho muito importante que nós possamos, nesse momento, manifestar a nossa visão em relação a esse projeto, que além de tudo é uma alteração à nossa lei orgânica municipal. Isso é muito sério, né? Porque é a lei orgânica que determina quantos funcionários tem no sindicato. Então, nós vemos sobre um conjunto legal. Eu discordo respeitosamente, vereador, da posição de Vossa Excelência, e entendo que, de forma alguma,
eles estariam tomando atitudes ao bel prazer, ou que seria, que deveria ser um movimento que surgisse dos anseios da categoria, que seriam, no caso, os funcionários públicos municipais. Nós vivemos numa democracia representativa, onde os nossos políticos são eleitos pelo voto. E o sindicato nada mais é do que uma instituição também representativa, onde os seus membros são eleitos pelo voto da categoria a qual ele faz parte e que esteja inscrito no sindicato, não é isso, senhor Dito Dias? Então eu entendo sim que a categoria está representada e que a atitude tomada pelo líder sindical e pelo sindicato, pela instituição sindical, ela diz respeito sim ao que a categoria quer. Da mesma forma que a sociedade não pode dizer de forma oficial, tá, que ela não está representada. Está sim, nós vivemos numa democracia representativa. O que nós, vereadores, deliberamos aqui, significa o que a sociedade quis que nós fizéssemos isso. Por quê? Porque a sociedade itapolitana, da mesma forma que os membros filiados ao sindicato, que são os representantes da categoria, que é representada pelo sindicato dos servidores públicos municipais, também, assim, eu vejo desta mesma forma, dos dois lados, tanto quanto aqui quanto lá. Agora, não pode alegar o funcionário público inocência se ele não votou. Por exemplo, o que eu acho que falta para o sindicato é justamente uma participação da categoria. Fui informado agora que o sindicato ele foi reativado há 15 anos atrás, em 99. E de lá para cá, anteriormente aí, só teve um funcionário. Então, como bem disse o Mauro, não foi dada a oportunidade para que o sindicato pudesse demonstrar se é válido ou não. Isso a categoria tem que dizer. De certo que o Dito foi presidente de uma chapa, que concorreu a uma eleição, onde a maioria disse, você tem que ser o nosso representante. Então eu diria sim, que a categoria está sendo representada e que esse projeto vem sim dos anseios da categoria. Por quê? Porque foi o sindicato que apresentou. Agora, eu só acho que para a categoria criticar o sindicato, seria muito melhor que ela participasse do sindicato, montasse um grupo e concorresse às eleições. Eu acho que seria muito importante que nós tivéssemos uma participação maciça aí, de 100% dos funcionários dentro da entidade sindical. A entidade sindical, eu acho que, para mim, é uma das instituições que eu mais respeito, né? A sua objetividade jurídica, a objetividade da sua criação, o porquê o sindicato existiu. Nós vemos até 60 e tralalá, no início de 60, até o nosso primeiro presidente eleito, né, que foi o Tancredo Neves, tudo bem que foi eleito pela Assembleia, mas foi o início, né, porque posteriormente eles existiram as eleições e nós acabamos votando para o Collor, né, que eu digo a sociedade em si, que acabou sofrendo um processo de impeachment e acabou renunciando naquele momento. Então eu entendo que o sindicato tem que participar, mas o funcionalismo também tem que fazer parte dele, estar junto, participando das reuniões para poder criticar. Entendo a sua posição e respeito ela, mas nesse momento eu vou ficar com a posição do Mauro. Vamos aí dar um crédito ao Dito. Eu peço aos nobres pares, ao vereador Irani, que anteriormente votou o contrário, que a gente dê essa chance agora, Irani. Tá bom? Eu gostaria de lembrar aos senhores vereadores que referido projeto depende de 6 votos para ser aprovado. 6 votos favoráveis. A emenda está em votação, o projeto está em votação, a emenda está em votação, desculpa. Os favoráveis fiquem sentados, os contrários que se levantem. Tá, então eu vou dizer que eu também voto, então meu voto é favorável ao projeto de lei. Então declaro aprovado por maioria, com discussão, o projeto de lei de número 14, projeto de lei, desculpa gente, é projeto de emenda à lei orgânica. Então, o projeto de emenda à lei orgânica
Está em votação. Os favoráveis fiquem sentados, os contrários se levantem. Peço desculpas aos senhores, tá? Então nós temos 2 votos contrários, do vereador Avelino e do vereador Irani Monclair Biasotti. Declaro então aprovado por maioria, com discussão, o projeto de lei de número 2014. Peço desculpas aos senhores pelos meus erros, tá? Determino a continuidade dos trâmites legislativos e que as proposições aprovadas, ora aprovadas, sejam encaminhadas ao Executivo Municipal para sanção ou veto. Encerrada a ordem do dia, tem início a explicação pessoal, ocasião em que os senhores vereadores sobem à tribuna para tratar dos mais variados temas relacionados ao mandato, respeitando-se o tempo limite de 5 minutos, conforme preceitua o artigo 194, inciso 2 do Regimento Interno da Casa. Convoco o primeiro secretário para poder seguir a lista dos vereadores que queiram se manifestar. Obrigado. Boa noite a todos aqui presentes, boa noite a quem nos acompanha através da web. Com a palavra, o vereador Lorival Tomé. Senhores vereadores, presidente, público presente e os internautas. Gente, eu vou subir mais uma vez para falar da situação que está a nossa cidade. A chuva está chegando e os buracos estão cada vez mais uma vez. Espero que o senhor prefeito assista essa sessão, porque é lamentável. Tive lá no Jardim do Sol novamente. Infelizmente, as crateras estão lá. Foi tampado só algumas ruas. Não é só lá não. É Jardim Carina, é Tropical, a situação daquela rua boiadeira, é o Jardim Village, Portal. Gente, vão lá, tampam uma rua para dizer que estão fazendo e mudam para outro bairro. Até quando isso? Senhor prefeito, quando o senhor faz coisa boa, a gente fala aqui, mas também eu quero que o senhor faça, quando pegue num bairro, faça, porque eu não aguento mais as pessoas pedir, e eles pedem com razão, porque nós batemos palma na casa deles e pedimos voto favorável para a gente estar aqui representando eles. Então o senhor faça a sua vez, que eu também vou falar quando o senhor fizer aqui. Com a palavra, vereador Edmércio Miquelete Diniz. Com a palavra, vereador Gustavo Ricardo de Oliveira. Com a palavra, vereador José Aparecido da Silva. Com a palavra, vereador Irani Biasotti. Com a palavra, vereador Mauro Guerra. Com a palavra, vereador Avelino Antônio da Cunha. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, eu quero ainda por alguns minutos, me ater à questão das argumentações que o Mauro e o presidente da casa faz com relação à mudança do projeto da lei orgânica. E aí eu quero dizer para o Dito, eu tenho acompanhado o trabalho do Dito, eu me lembro que há uns 7, 8 anos atrás, nós procuramos reunir os dois sindicatos, o Sindicato dos Empregados Rurais e o Sindicato do Servidor Público, para que a gente pudesse discutir os problemas que nós temos em comum, porque nós temos problemas que são comuns, né? Problemas da sociedade e problemas do servidor público. E a gente poderia unir as duas entidades sindicais para fazer essa discussão e não conseguimos êxito nessa discussão por conta da rejeição que houve naquele momento pela diretoria do Sindicato do Servidor Público e com o Dito na presidência. E queria lembrar também que, diante de tantos problemas que nós temos vivido na categoria, a única greve do servidor público que foi feita nesse município para defender os interesses da categoria foi feito no início da fundação do sindicato, do qual foi fundado o Sindicato do Servidor Público através do Sindicato dos Empregados Rurais, que organizou e que ajudou a criar, a organizar essa entidade sindical. E a única greve que nós tivemos na categoria, de verdade, em defesa dos interesses dos trabalhadores, que era em defesa da cesta básica, que na época o prefeito queria cortar. Na época o presidente do sindicato ainda era o Faustino, que foi o primeiro presidente do sindicato, que hoje nós conseguimos avançar naquilo, conquistar, garantir a cesta básica, que hoje é o ticket de alimentação que os servidores recebem, que foi transformado de cesta básica em ticket de alimentação.
passou o projeto, e aí eu quero fazer uma indicação, um pedido para que o dito e para a diretoria do sindicato e para o próximo diretor que vai ser afastado, para que se aproximasse mais da categoria, tivesse mais presente da categoria, porque a organização sindical, ela se faz com a entidade sindical presente na categoria. Sindicato não é a sede do sindicato, o presidente e meia dúzia de diretor. Sindicato é a organização dos trabalhadores. As greves que eu tenho, assim, uma vasta experiência dessa questão da luta dos interesses dos trabalhadores, que as maiores greves que têm acontecido e as maiores mobilização social que aconteceu nesse município foi feito através do Sindicato dos Empregados Rurais, inclusive a greve que foi feita na categoria do servidor público. Eu queria... volto a dizer, tenho minhas críticas a fazer a atuação sindical que tem sido feita pelo dito, me coloco à disposição para ajudar, para contribuir politicamente naquilo que for preciso, mas eu fico descontente com a aprovação do projeto, porque eu gostaria de estar aprovando um projeto com afastamento de 2, mais 3, mais 4, mais 5 diretor, mas se fosse uma reivindicação, uma mobilização, uma necessidade da categoria, e não um conchavo que foi feito, porque esse projeto é um conchavo da diretoria do sindicato, talvez o presidente do sindicato, que é o dito, com o prefeito. Né? A categoria, na verdade, não tem nem conhecimento de que esse projeto tramita por essa casa. Quem tem conhecimento desse projeto deve ser a diretoria e o prefeito. E nessa união, eu digo assim, não são inimigos, mas são opostos. Né? Os interesses do prefeito não é os mesmos interesses dos trabalhadores, dos servidores. Portanto, essa ligação, esse elo de relação harmoniosa demais entre a entidade sindical, os diretores sindical e o poder executivo, isso não é benéfico, é maléfico aos trabalhadores. Tão maléfico que nós temos visto os servidores públicos nos seus locais de trabalho, e nós não temos visto o sindicato se manifestar com relação aos problemas que nós temos na categoria. Pelo menos eu não tenho acompanhado e não tenho visto nenhuma assembleia, não tenho participado, não tenho conhecimento de que o sindicato tem feito uma assembleia para discutir algum problema da categoria, que o sindicato tem feito uma assembleia para discutir os problemas que nós temos dos trabalhadores na saúde, dos trabalhadores na educação e dos trabalhadores de uma forma geral. Então eu fico, vamos dizer, a forma que esse projeto chega nessa casa me entristece enquanto homem público e me entristece muito mais ainda enquanto dirigente sindical. Porque ele chega o projeto chega nessa casa pelas vias tortas, né? Não é pelo rumo, pelo caminho que realmente devia ter na verdadeira luta de classe, na verdadeira defesa dos interesses dos trabalhadores. Do mais, eu queria aproveitar esse momento para dizer que a nossa situação da saúde no nosso município, nós temos discutido isso continuamente, discutimos isso nos 4 anos anteriores, discutimos isso no ano passado, primeiro ano de mandato, e nós fizemos aqui algumas audiências públicas, e eu me considero, enquanto membro do Poder Legislativo, derrotado pelo Poder Executivo. Podemos dizer assim, eu tenho o sentimento da derrota pelo Poder Executivo, porque nós não conseguimos avançar um passo na defesa dos interesses da sociedade. Por quê? Porque nós temos hoje os funcionários da Santa Casa ainda sem receber salário. Até ontem os trabalhadores da Santa Casa não tinham recebido salário desse mês. Nós temos uma condição de trabalho ainda precária na Santa Casa, e pior disso tudo, nós temos a nossa farmácia popular numa situação ridícula, né? Porque, como vocês sabem, eu tenho a minha mãe que é acamada, e ela tem se beneficiado do direito dela enquanto cidadã da Secretaria da Saúde. E recentemente nós não temos encontrado remédio, não temos encontrado fralda, e agora não temos encontrado, a partir dessa semana, nós não temos na Secretaria da Saúde nem mesmo o leite que as pessoas que são acamadas necessitam para se alimentar por sonda.
Muitas famílias, nós ainda, minha família, graças a Deus, nós temos condições de comprar, de dar um jeito de garantir a alimentação da minha mãe, de garantir a fralda, de garantir o medicamento. Mas eu fico me perguntando e fico pensando das famílias carentes que nós temos, de famílias de trabalhadores rurais, famílias de pessoas que são aposentados, que não têm condição de arcar com esse custo, que não é baixo, esse custo de medicamento, não é barato você manter, tratar de uma pessoa acamada, que se alimenta por sonda, que depende de fralda, depende de medicamento, depende de leite, e aí o município, simplesmente, a Secretaria da Saúde, chega nessas pessoas, sabe que essas pessoas existem na sociedade, e chega nas pessoas, na família dessas pessoas, simplesmente diz que não tem. Eu acho que isso é um desrespeito do Poder Executivo com a sociedade, é um desrespeito do Poder Executivo com o cidadão. Eu queria, no final do ano passado, eu disse que nós tínhamos, na última sessão, eu disse que o Poder Legislativo tinha que esse ano tomar uma linha, só para encerrar, Excelência, que nós tínhamos que tomar uma linha de assumir de verdade o nosso papel de poder legislativo. E nós precisamos assumir de verdade o nosso papel de poder legislativo e intervir nessa atuação que o governo tem feito. De alguma forma, nós precisamos fazer essa intervenção, porque não é justo e não é correto o que está acontecendo hoje na saúde. Nós temos depois, posteriormente, uma audiência pública para discutir sobre a questão da educação, mas a questão da saúde é muito agravante no nosso município. E eu acho que nós, vereadores, temos a responsabilidade, temos a obrigação de fazer alguma coisa e realmente defender os interesses da sociedade nessa casa. Porque nós não podemos assistir o que está acontecendo e fingir que as coisas não é conosco. Então eu queria deixar aqui um convite para nós mesmos, que nós começamos a pensar, a se reunir para discutir meios e caminhos para que a gente consiga fazer essa intervenção, fazer essa pressão política no governo, para que o governo mantenha, pelo menos, as pessoas que tomam remédio contínuo, as pessoas que dependem de fralda, que dependem da Secretaria da Saúde, para a manutenção da sua vida, manutenção da sua saúde, que o município, que o Estado cumpre com a sua obrigação e garante para essas famílias os medicamentos e os materiais que seja necessário. E volto a pedir, eu gostaria que os vereadores que têm trânsito no Executivo, porque eu não tenho trânsito no Executivo, os vereadores que têm trânsito no Executivo, que peça para o prefeito: pague o salário dos trabalhadores da Santa Casa. Nós temos liberado nas peças orçamentárias 5 milhões de reais, então não é falta da atuação do Poder Legislativo para fazer essa liberação, e também eu acredito que não é falta de dinheiro no caixa do Poder Executivo. Acho que o Poder Executivo tem o dinheiro para ser repassado para a Santa Casa e resolver os problemas que nós estamos vivendo lá hoje, que aqueles trabalhadores também, chega no final do mês, eles têm aluguel para pagar, a prestação da casa, energia, as prestações que são pagas, e se não paga no dia, depois paga juro. A Santa Casa atrasa o pagamento porque o prefeito não repassa o dinheiro, mas depois não paga o pagamento com juro. Então eu queria deixar aqui a indicação e pedir para nós mesmos que a gente se mobilize mais enquanto Poder Legislativo para tentar buscar a solução para esses problemas. Muito obrigado e boa noite. Senhor vereador, quando eu liberar o senhor para concluir, conclusão em 1 minuto, não em 5, tá? O senhor falou 10. Não. É que depois o senhor não pode falar que eu não dou oportunidade do senhor falar, tá? Vamos lá então. Alguém mais agora? Quem? É o último. Bom, chegamos ao final de mais uma sessão, né? Que é o início de uma audiência pública. Concordo com alguma argumentação de que a falta de medicação ela é algo cruel e triste, muito triste. Porém, a gente sabe que o poder público é uma inversão de valores muito grande que acaba ocorrendo na prática. O poder público, a intervenção do poder público ela é muito maior nas pessoas carentes. Então, necessita muito mais da intervenção do Estado a pessoa que tem menos possibilidades financeiras. Quanto mais pobre na acepção
da palavra mesmo, não tem condições de arcar com o seu próprio sustento da sua própria família, são as pessoas que mais necessitam da intervenção do Estado. Porém, a gente sabe que, devido acho que os princípios da isonomia, da igualdade, todos tenham necessariamente talvez os mesmos direitos. Então, e a gente acaba percebendo, né? Isso eu tive a oportunidade de ver e anseiar. É como, por exemplo, uma mãe que não trabalha, deixa o seu filho na creche o dia inteiro. Um exemplo básico. É a mesma coisa de uma família que tenha e ande de Hilux e leva o seu filho numa creche municipal. Então são inversões de valores terríveis, como eu já vi no posto de saúde, pessoas que vão lá buscar dinheiro, buscar medicamento e que têm dinheiro, muito mais do que todos nós aqui juntos. Só que a mentalidade sovina, miserável dessa pessoa, para mim, pessoas assim têm que padecer no inferno, porque elas roubam das pessoas pobres a possibilidade de ter alguma coisa. É igual o caso da água. Essa catástrofe que está virando. Então, a maioria das pessoas criticam, todo mundo critica, mas poucas pessoas fazem a sua parte. Eu vejo perto da minha casa, todo dia, tem água 2 horas por dia. Mas você pode ver, nessas 2 horas lavando o quintal inteiro, à frente da casa, o carro, todo dia. Vai acabar, vai minguar. A água é sagrada, não importa que nós estamos embaixo do aquífero Guarani. O que vai acabar acontecendo? O Estado vai perceber o quê? Está acabando a água. Então o Estado vai começar a taxar, daqui para frente, os municípios que se utilizam da água. O Estado vai começar a cobrar. Aí sim nós vamos ver. Por isso que eu digo que muitas vezes o aumento de uma água, ele muitas vezes acaba sendo um aumento pedagógico. Um aumento que visa consciência. Então, existem 2 lados da moeda. Existem os possíveis erros que o Poder Executivo comete e os acertos. Porque eu entendo que uma administração pública se faz de erros e acertos. Isso eu sempre disse para vocês. A minha posição enquanto ao prefeito é que ele acerta mais do que erra. Essa é a minha visão. Tá? Que é o que eu penso nisso. Então eu concordo com Vossa Excelência nesse sentido, que é terrível isso. Porém, muitas pessoas que não precisam vão até lá. Muitas mães que não trabalham e não procuram emprego levam seus filhos na creche período integral. Muitas pessoas que têm carrões maravilhosos, Hilux, carros simples, levam seus filhos na creche municipal. Quando tem educar, e leva para lá, deixa oportunidade para quem não tem. Eu não me lembro na minha vida de ter pego algum remédio para minha mãe ou para o meu pai na rede pública. Eu não me lembro, pode ser até que eu tenha feito isso. Minha mãe ficou muito doente, acabou o plano de saúde dela, ela começou a ficar doente. Minha mãe nunca teve nada. Cortaram o plano de saúde aqui, que foi, na minha opinião, um dos erros da época, que a mesa diretora cometeu. Erro cruel, né? Como que se o vereador trabalhasse contra ele mesmo, né? É engraçado isso, né? É engraçado isso. Então, eu pude acompanhar, mas eu nunca fui buscar um medicamento. A única coisa que eu levei ela, porque ela estava com suspeito de uma doença muito grave, e esse exame era feito na rede de saúde. Eu fui pegar um potinho, eu vou falar para vocês, eu não tenho vergonha, ela estava suspeita de tuberculose. Então tinha que fazer aquele exame dos carros. A única coisa que me deram foi aquele potinho ali, mas que vem do Estado gratuitamente. E é obrigatório que isso passe por ali, por ser uma doença muito grave. Então existe interesse dos Estados de erradicar essas doenças de forma assustadora. Então é cruel esse posicionamento. Começo de ano é difícil, eu prefiro acreditar nisso, e que tudo vai se equacionar da mesma forma que há o problema na nossa educação hoje. É um começo de ano. Demanda crítica, muda a demanda, algumas demandas são novas, a necessidade de se poder estudar isso aí. É por isso que nós estamos aqui tentando equacionar isso. Tentando ouvir quem? As mães e os professores, que são somente as pessoas que nós iremos ouvir hoje aqui. E na sessão quando tiver. Nós temos que ouvir as mães, os vereadores, né? As mães, ou o pai, um dos dois, e os educadores. Ou os monitores também deverão ser ouvidos. Mas quanto à possibilidade que nós, vereadores, temos que fazer alguma coisa, nesse momento, vereador, vai contrário ao que as pessoas
ficam colocando em redes sociais, a primeira função do vereador é fiscalizar, como que os vereadores só tivessem que fiscalizar. Digamos que fosse a única função do vereador fiscalizar, não teria projeto de lei, projetos importantes que o senhor fez, que a vereadora Edmércia fez, que o vereador Tomé, o Mauro, o Irani, o Gustavo, o Lé, eu fiz. Então nós temos a função de promover projetos de leis que sejam de interesse da sociedade. Se os vereadores todos fiscalizassem, nós não teríamos projetos e não teríamos também verbas para o município. Então o vereador ele tem uma gama de atuação. Todas elas têm uma limitação. A única função do vereador que ele não tem limitação, vereador, é na sua fala. O vereador é o único, o parlamentar é o único que tem imunidade. Então a nossa maior arma é a fala. E eu digo que o senhor usa muito bem esse seu expediente. O senhor é uma pessoa muito competente, muito capaz nisso que o senhor faz. O senhor tem um domínio. Isso é muito importante para a sociedade. Que nós, vereadores, tenhamos esse domínio e que nós utilizemos os nossos conhecimentos e a nossa fala para tentar conscientizar o executivo, tentar conscientizar a sociedade, tentar buscar melhorias. Mas nesse momento, senhor vereador, eu acho o seguinte, que a única coisa que nós poderemos fazer, só tem uma coisa. Buscarmos os nossos deputados, tentarmos verbas diretamente para aquisição de medicamentos. Ou tentar que o nosso deputado, que o nosso senador, tanto federal e estadual, que ele possa intervir no sentido de que mande dinheiro para cá. Porque a demanda é muito grande. Eu tive acesso, que eu queria saber em relação ao transporte, né? Levamos muitas pessoas. Aí eu fui analisar isso. São feitos 4.500 transportes por mês. Isso gera mais de 50 mil transportes de doentes por ano. Quer dizer, então nós transportamos uma população inteira mais 10% ou mais 20% dela. É como se nós levássemos para um transporte na área da saúde, todo cidadão e alguns deles, ou 20% deles, ou 30% deles, 2 vezes. Aí vem alguém e diz, mas se nós tivéssemos hospitais aqui, aconteceria isso. Não, gente, é um ledo engano. É um engano. Por que eu digo isso? Catanduva tem hospitais de referência, São José do Rio Preto, todas as cidades que tem. Inclusive Araraquara, Américo, levam pacientes para fora também. Então, não significa que... Porque nós não temos possibilidade de ter Equitápolis, um centro de referência em cardiologia, um centro de referência em pediatria, um centro de referência em ginecologia, um centro de referência em ortopedia. Nós não temos condições. Infelizmente, eu gostaria que toda cidade tivesse. Eu gostaria que toda cidade, todo distrito tivesse isso, mas não temos. Então, nós temos que levar as pessoas para fora. Isso demanda o quê? Gasto. E um gasto muito alto com isso. Gasta-se muito com combustível também. Por quê? Para poder efetuar esse transporte. O que o município tem, não está escrito que ele tem que ter hospital, ele tem que atender. E é muito melhor que você leve essas pessoas num centro de referência, questão oftalmológica, que nós tínhamos Taquaritinga, ainda temos, hoje nós temos Américo Brasiliense, que é a salvação humana de todos nós. Então nós temos que procurar meios de tentar auxiliar, buscando receita para o município. E vamos cobrar dos nossos deputados que eles façam isso. Questão do hospital. Vou dar um exemplo, senhores. Eu tive a grata satisfação hoje de ir ao hospital. Eu digo grata porque eu vou explicar para o senhor por quê. Chegando lá, eu tive conhecimento de que... Vocês se lembram do que disse a secretária e o administrador, seu João, administrador não, seu João disse, e eu acho que o seu Pedro também disse que teríamos, que estavam reformando o espaço dentro do pronto atendimento para que pudesse reformar a nossa UTI, para transformá-las em 10 leitos, para transformá-la em... Porque nós não temos, não temos unidade de terapia intensiva aqui. Itápolis sempre teve unidade de terapia semi-intensiva. Então iria ser a mesma coisa. Para poder reformar e ganharmos mais 6 leitos. Aí o cara fala, por que ganhar mais 6 leitos se você tem 4 leitos? Não vai. Não, gente, a importância disso. 4 leitos significa 14 mil reais por mês. 10 leitos, vocês sabem quanto vem? 90 mil. Vem 76 mil reais a mais de dinheiro para o hospital. Tendo ou não tendo ninguém na UTI. É o que eles se repassam. Então, a grata satisfação e a felicidade que eu tenho a dizer aos senhores, independente de lado político, é que já for aprovado. Só falta agora o encaminhamento de um documento, estará na conta do hospital para esta finalidade. 300 e... acho que
próximo de 315 mil reais, que é o suficiente para que nós tenhamos essa UTI com 10 leitos. Eu digo isso porque fora dito, né? Quando o seu João falava, alguns médicos, algumas pessoas riram, né? E disseram que era mentira. Que isso era uma mentira deslavada, era um absurdo, que eles estavam mentindo e tal. Então, mas para que nós coloquemos os pingos nos is, independente das críticas, que não vamos deixar de ninguém tem que deixar de criticar o que criticou, mas apenas reconhecer que de repente nós criticamos de forma errônea e na realidade isso iria ocorrer e ocorreu. Então nós temos a grata satisfação de dizer que nós teremos um aumento de receita de 70 mil reais. Isso é gestão. Vocês concordam comigo? Não é gestão isso? Isso é uma boa gestão? 76 mil reais. Vamos pôr 70 mil a mais. Isso significa 800 mil reais a mais para o hospital. Outra boa notícia. Quando o governador Geraldo Alckmin esteve aqui em Itápolis, ele disse, nós vamos mandar 400 mil para a Santa Casa de Itápolis. Aí de novo... Aí falaram que o seu Pedro estava louco, que ele ia para São Paulo, voltava para São Paulo, adiou a audiência que Pedro tinha que ir, acabou não indo, e fez, avisar os senhores que esses 400 mil reais já estão na conta do hospital, da Santa Casa. Então, as coisas estão acontecendo. Não? Pode? Sim, não, mas essa verba não é para pagamento de salário, vereador. É para custeio. Não, eu não estou dizendo para o senhor, eu disse antes, não estou dizendo que os erros não existem mais. É um acerto de gestão. Isso para mim é natural. Houve um acerto de gestão. Agora temos que equacionar para que isso não ocorra mais. Nós temos lá, acho que parece-me que, eu fiquei sabendo hoje, tem 2 pessoas que estão fazendo auditoria da PUC. Para poder diagnosticar uma série de problemas e tal. O problema era dinheiro. Já houve esse aumento de receita. Tem que se economizar alguma coisa. Estão procurando economizar. Eu acho que naquilo que é necessidade. Nós aumentamos, via Câmara também, a verba que vai para o hospital. Então, eu acho cedo ainda dizer que eles não vão receber. Eles vão receber, isso eu aposto. Se eles não receberem essa semana, eu não venho mais aqui na Câmara. Porque não tem explicação plausível para o não pagamento, pelo menos não me deram. E a Câmara Municipal, para evitar esse problema de que cada 3 meses tem que votar e atrasa e demora a Câmara e vai para a Prefeitura, nós votamos, já liberamos todo. Já foi feito de uma vez só, está tudo liberado o gasto que o município tem. Depende do prefeito encaminhar ou não. Então é apenas que o prefeito, às vezes a gente pode encaminhar, que ele acelere esse pagamento. Gente, não é justo que os funcionários não recebam. Por quê? Se o funcionário ficar 1 mês sem receber, ou um 13º, isso vai causar uma catástrofe na vida desse funcionário da saúde, porque tem baixo salário. Agora, eu diria que se o médico que faz plantão à distância, que muitos aqui vieram defender, que ganhavam 20 mil por mês, mais não sei o quê, se eles trabalharem 6 meses e não receberem os outros 6 meses, ainda assim eles vão ter um ganho de mais de 15 mil reais por mês. Então, não vai fazer tanta falta que isso ocorra. Eu não estou dizendo que não temos que pagar médico. Temos que pagar médico para todo mundo. Mas os funcionários deveria existir uma prioridade. Porque a gente sabe que ninguém está lá por dinheiro. Que todos os funcionários que estão lá, estão porque amam o que fazem. E o salário praticado no hospital, e o pagamento pago para os funcionários de saúde no hospital, é maior do que o da rede pública. Então existe sim essa necessidade. Mas eu não estou questionando a administração, viu que eu falei para o senhor, independente de partido político. Eu estou querendo dizer que nós podemos fazer sim. Mas a única coisa que nós podemos fazer agora não é fiscalizar. Porque fiscalizar nós fiscalizamos. Nós apontamos. O que nós podemos fazer além disso? Eu não tenho como pegar o orçamento da Câmara e falar, em vez de passar para mim, senhor vereador, todos os vereadores vão abrir mão do salário, todos os funcionários vão abrir mão do salário, nós vamos passar tudo para a Santa Casa. Isso não pode ocorrer. Nem se todos nós quiséssemos isso, não tem possibilidade de que isso ocorra. Então a gente tem o quê? De uma intervenção junto aos poderes, que é uma outra função do vereador, para que a gente possa trabalhar essa possibilidade. E procurar ver a Santa Casa, temos que ver a Santa Casa como um patrimônio público, que lá pode ser atendido o meu filho, o filho de cada um de vocês, eu ou vocês. Então a gente tem que ver aquilo não como uma questão política, e sim como uma questão administrativa e humana, que é o que eu penso. Está errado, está errado. Nós temos que tentar corrigir. Mas nós já temos essa intervenção, que nós consigamos mais verbas. Eu acredito que nenhum deputado mandou dinheiro para a Santa Casa. Alguém mandou? Algum deputado sabe se algum deputado de vocês mandaram? Os meus não mandaram, os que eu pedi. Isso, então.
Isso. Então, aí já é aparelho, já não tem nada a ver com o pagamento de funcionalismo. Então, ele teria que adquirir aparelho, nem para consertar aparelho usado pode. Né? Então, já é uma verba, mas eles precisariam mandar verbas, talvez para custeio, porque se você usa essa verba de custeio pagando algumas coisas, você não vai precisar tirar dinheiro do funcionalismo, né? Para poder pagar o custeio que tem. Então, é mais o que eu tinha que dizer em relação a isso. Senhores vereadores, seria muito importante agora que nós todos nos unamos e que tentamos novamente conversar com nossos deputados federais e estaduais para que eles tentem nos encaminhar a emenda para custeio no hospital. Eu acho que é a única coisa que nós poderíamos fazer, que talvez que não teria um reflexo político, mas teria um reflexo objetivo para o hospital, tá? Para que nós pudéssemos pagar os funcionários, que mandasse, não dinheiro para a prefeitura, que mandássemos dinheiro diretamente para o hospital, ou que essa verba seja carimbada especificamente para lá. Não adianta só a gente ficar exigindo que o poder público manda 5 milhões esse ano, manda 7 o outro ano, manda 9 o outro ano, manda 12, daqui 5 anos nós vamos mandar todo o orçamento para o hospital e não vai adiantar nada. Entendeu? Ali é o que eu disse para os senhores, ali é uma mina de ouro, uma galinha dos ovos de ouro para os médicos, a galinha dos ovos de ouro para os médicos, é o inferno e um tormento para os funcionários, e o inferno e um tormento para a sociedade. Convoco Vossas Excelências para a sessão ordinária a ser realizada no dia 18 de fevereiro, às 19h30. 19 horas e 30 minutos. Nada mais havendo para se tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão extraordinária. Obrigado.